Você sabia que um dos homens mais importantes na história dos Estados Unidos até os dias de hoje nasceu em uma cabana pobre no estado de Kentucky? Perdeu a sua mãe muito jovem, perdeu a sua noiva, a paixão da sua vida, enfrentou rejeições, teve depressão, teve uma vida super difícil e mesmo assim se tornou o homem da maior história. Foi o maior presidente nos Estados Unidos, sendo o 16º presidente. Hoje eu quero te mostrar como a história de Abraham Lincoln pode edificar a sua vida, como tem edificado por muitos anos a minha vida. Porque prosperar, na verdade, não é apenas dinheiro, é também aprender a enfrentar as lutas e vencê-las e continuar sendo perseverante. Abraham Lincoln não parava, mesmo nos grandes obstáculos da sua vida. Ele sempre foi perseverante, perdeu em muitas situações, perdeu em todas as áreas da sua vida. Mesmo assim, ele continuou perseverante e um grande vencedor. Ele é uma lição para mim e para você. Quando espelharmos na vida de Abraham Lincoln, nós vamos começar a fazer coisas grandiosas também em nossas vidas, nos nossos negócios, e assim iremos prosperar. E se você acha que prosperar ou ter prosperidade é só quando tudo dá certo na sua vida, hoje este vídeo vai virar a chave da sua cabeça. Você vai ver que uma pessoa como Abraham Lincoln, eu particularmente nunca vi alguém que errou tanto, perdeu tanto, foi tão humilhado e ainda assim se tornou o maior dos vencedores, na minha opinião e na opinião da maioria das pessoas que lê ou leem a sua história. Eu sou Gilberto Delano e aqui neste canal nós acreditamos que todo homem ou mulher que deseja crescer já tenha dado o primeiro passo rumo à prosperidade. Abraham Lincoln nasceu em 1809 em uma cabana paupérrima no estado de Kentucky. Sua mãe faleceu quando ele tinha 9 anos de idade. Seu pai era analfabeto. Ele não pôde também ir para a escola, teve apenas 1 ano de escolaridade, mas um homem que lia todos os livros que pegava emprestado, correu atrás da sorte, conseguiu se formar em advocacia, estudando por si mesmo, lutou por tudo, buscando a prosperidade, venceu muitos obstáculos e ainda assim se tornou próspero. Ele acreditava que mesmo sepultado no meio do nada, ele poderia sonhar, acordar e prosperar. Aos 23 anos, ele candidatou para um cargo público e perdeu. Logo a seguir, ele faliu em seus negócios. A maioria das pessoas, em casos como esse, recuam. Lincoln tinha uma proposta totalmente diferente. Ele acreditava que o fracasso não é a sentença, é uma escola. E quem aprende com a queda sobe mais alto do que quem nunca caiu. Entendam que as lutas que a vida nos proporciona, como foi com o caso de Abraham Lincoln e muitas outras pessoas que a gente vê na nossa história, grandes empresários que quebraram e que voltaram a ser empresários novamente, voltaram a prosperar outra vez, isso é para os guerreiros, para aqueles que lutam para vencer. Se nós nos entregarmos, é claro, vamos continuar na mesmice, mas se continuarmos lutando, nós vamos levantar, crescer, prosperar, vencer. Nós sabemos que o ouro, para se tornar o bom ouro, ele precisa estar num forno com 480 graus de caloria. Eu também aprendi que o diamante ele é formado debaixo de pesos de grandes rochas. Assim como a pérola traz um grande sofrimento à ostra por anos até que se torna uma boa pérola. Essas lições nos fazem aprender que quando passamos por tribulações, por lutas, por grandes tempestades nos nossos negócios, na nossa vida, nós não venhamos prostrar. Porque quando prostramos, nós vamos ficar caídos e seremos as mesmas pessoas lá do passado. Mas quando nós erguemos a nossa cabeça e continuamos a lutar, nós seremos grandes vencedores, como foi Abraham Lincoln. Lincoln não queria só crescer na vida. Ele queria, na verdade, ajudar o seu país a tomar um rumo. Mesmo perdendo muitas campanhas políticas, em vários momentos, muito sofrimento, adoecendo, perdendo filhos, uma vida muito difícil, ele continuava perseverante. Isto é chave para prosperar. Quem tem propósito, suporta a dor. Quem não tem, fica pelo caminho.
Lincoln suportou tudo, até zombarias, por causa de sua aparência, mas quem tem visão enxerga além do que os olhos mostram. Talvez você está olhando este vídeo, está identificando, parece com a minha história, parece com a história do meu pai. Eu gostaria de te dizer que se essas histórias de fracasso de Lincoln ou de muitos outros vêm te trazer boas lembranças, comece também a vencer os fracassos. Comece a olhar para novos horizontes. Keep your heads up. Olhe para cima. Vamos em frente. Peça ajuda. Converse com pessoas boas. Mas uma coisa você não pode fazer: parar onde você está. Eu conheço muitas pessoas que estiveram no fundo do poço depois de estar muito bem, mas sobreviveram e hoje estão novamente prosperando e prosperando muito. Eu posso falar um pouquinho da minha história. Eu vim do zero, do nada, de uma família paupérrima, de uma família de muitas dificuldades na fazenda, até mesmo um pouco parecido com a família de Lincoln. Mas sabe de uma coisa? Eu sempre olhava além dos horizontes. Eu olhava para a vida de pessoas que prosperavam e Deus me dava uma visão amplificada. E ao olhar, eu me encorajava. E sabe quando eu comecei a prosperar? A partir dos meus 10, 12 anos de idade. Tudo que eu fazia, Deus colocava a mão e eu era abençoado. A história de uma pessoa que quer vencer sempre vai ser a vencedora. A história de uma pessoa que tropeçou e quis levantar sempre vai erguer a cabeça e vai deixar uma história linda para trás e um grande legado. Preste atenção, Lincoln se posicionou contra a escravidão, mesmo sabendo que isso podia custar a sua carreira. Isso é um princípio de prosperidade. A verdadeira riqueza está em sustentar valores maiores do que você. Mas olha só, Lincoln, aos 52 anos, quando foi eleito presidente nos Estados Unidos, ele começa a enfrentar uma grande guerra civil entre norte e sul do país. Mas a maior guerra para Lincoln não era esta guerra civil, era uma guerra interior que ele tinha, por ter enfrentado depressão, problemas de saúde, perca de pessoas, perdeu por muitas vezes nas suas campanhas políticas, mas ele sobreviveu todas essas coisas. Ele não parou, porque quando o seu chamado é maior do que o seu conforto, você aprende a caminhar mesmo com dor. E isto é prosperidade, continuar construindo mesmo com o coração ferido. Além das guerras exteriores que às vezes enfrentamos, quem sabe um problema de grande economia do país em que vivemos, quem sabe alguma crise familiar, quem sabe coisas na saúde, nós não podemos nos entregar. Só vão conseguir conquistas aqueles que permanecem lutando, buscando a ajuda de Deus, buscando a cada dia a ajuda de um bom amigo, um bom mentor. Isto vai te levar a ser um grande vencedor. Em 1863, Lincoln assina a Proclamação de Emancipação e liberta milhões de escravos. E essa decisão marca o ponto de virada da guerra e a história dos Estados Unidos. Um homem pobre, rejeitado, ferido, liberta uma nação inteira. E você? Qual é o legado que você tem deixado por onde você passa? Será que você tem uma boa história de momentos de fracasso, superar, vencer? O que Lincoln nos ensina pode até não parecer, mas é muito poderoso. Prosperidade não nasce daquilo que você tem, mas da decisão de crescer, mesmo quando tudo diz que não dá. Prosperidade não é sobre status, é sobre resiliência, propósito e visão. Também prosperidade não é sobre ganhar sempre, é sobre não desistir nunca. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. E se você de fato gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que tenha passado lutas e que você já o conhece. Se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa receber outros vídeos, outras mensagens como esta.